Agora sim. Agora sim. Olá. Pessoal, digam se o áudio tá bom, se tá tudo certinho, até para que ninguém perca nenhum conteúdo, que as nossas falas fiquem muito claras. Débora Mota, 123, semioturismo, legal, a gente está conversando no privado. Enfim, muita gente. Vamos lá. Eu estava perguntando aqui para o pessoal dizer de onde é, se é de agência, se é de hotel, enfim, dizer com que trabalha, até para a nossa conversa ficar mais contextualizada e a gente conseguir dar alguns inputs bem pontuais para a necessidade deles. E vamos esperar, Perfeito. mas vamos começar. A gente preparou uma pauta bem legal aqui, acredito que vai ajudar muita gente. Isso, vamos se apresentando aqui, daí a gente vai dando início ao tema, né? Então, boa noite, pessoal, boa noite aqui, eu falo da Itália, né? Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu sou Ornella de Lulo, co-founder do portal Marketing e Turismo, e hoje o intuito aqui da nossa conversa com o Ederson é a gente conversar sobre como conquistar clientes em mercados internacionais, como a gente alinhar essa prospecção aí. E antes de começar, Ederson, conta um pouquinho para a gente aí também sobre a Tour Academy, como é que a gente vai pautar essa conversa. Tá, legal. Primeiro, boa noite, boa tarde, né, para todo mundo. A Tour Academy, basicamente, ela foi uma ideia concebida por outras pessoas, o qual eu fui convidado para ser responsável pela área de marketing e inovação, haja vista a minha experiência dentro desse mercado, né, dentro dessa disciplina. Mas, enquanto negócio, a Tour Academy é uma edtech voltada para juntar educação e tecnologia para fazer alavancagens desses profissionais de marketing, ofertando conhecimento nas áreas de marketing, vendas e inovação, que é basicamente um tripé que mantém qualquer negócio hoje rodando. E o nosso desafio é trazer esses profissionais de turismo para um contexto muito mais atual, empoderando com ferramenta, com dicas, com insights, ajudando a repensar propriamente o modelo de negócios e dar condições para que eles pensem e ajam de uma forma diferente para conseguir resultados que sejam muito diferentes dos obtidos atualmente. E qual que é o nosso grande lance? A gente tem um mercado de turismo no Brasil gigantesco, só que ainda mal aproveitado por uma série de questões, mas muito desse não aproveitamento em alta performance é ainda porque grande parte do trade ainda não percebeu tudo que pode fazer se apropriando das novas tecnologias. Então, o nosso grande lance que eu sempre costumo falar, é abrir um buraco na cabeça dessas pessoas para que elas entendam todas as outras oportunidades existentes de negócio que vá permitir que elas tenham performance comercial, financeira e afins muito superior. Certo, então, esse é o nosso por aqui desafio. Sim, e por aqui nós também temos a missão, né, na Marketing e Turismo Brasil, de profissionalizar o marketing digital, turístico e hoteleiro, brasileiro, e aí, através disso, oportunizar a geração de renda sustentável e desenvolvimento econômico regional. Então, vamos unir forças aí, conversar com essa galera de como é que a gente pode estar prospectando clientes em mercados internacionais. Como é que a gente pode, através do nosso escritório, né, estar no nosso escritório e conseguir se conectar aí com clientes na área de turismo para que eles venham visitar aí, por meio da minha agência, o meu hotel ou o meu negócio turístico. E aí, acho que você concorda comigo que uma das principais pontos, né, a ser trabalhados dentro de negócios turísticos é justamente aumentar as vendas ou manter uma receita recorrente. É uma das principais preocupações aí que as agências de viagem, os hotéis têm, né, levando em consideração a sazonalidade e o grande esforço nessa captação de clientes, né? E aí eu jogo a bola para você perguntando qual que seria a dica de ouro, número 1, para começar a prospectar clientes, não só internacionais, mas primeiro falando de prospecção. Qual que é o primeiro passo, a dica de ouro, o que você aconselha para fazer a primeira tarefa de casa para alinhar aí um planejamento de prospecção?
O grande lance, né, eu sempre até estou falando bastante sobre isso recentemente, que o maior erro dos profissionais de turismo, o maior erro das vendas começa exatamente na prospecção. A prospecção errada vai gerar uma série de em escala de resultados ruins. E, na verdade, em muitos casos, não é o mercado que está ruim, não é o seu cliente que está buscando só preço, não é o seu concorrente que está sendo mais rápido, enfim, é um olhar muito interno e perceber que poucos critérios para poder fazer uma prospecção de qualidade é o que de fato invalida os seus resultados comerciais. Então o grande erro está muito nisso, assim, de não entender quem é a sua persona, não entender qual é o seu principal produto, não entender quais são de fato as suas potencialidades e transformar isso numa proposta comercial que de fato seja relevante para aquele seu cliente, para aquela sua persona. Vender tudo para todo mundo não rola. Eu falo isso porque eu já tive agência, eu já tive startup dentro do setor de turismo, então para poder validar o meu negócio eu tive que visitar centenas de agências. Então eu visitei muitas e muitas agências, visitei hotéis, pousadas, hostel, enfim, seguradoras, locadora de veículos, enfim, fiz uma validação bastante sólida. Só que nesse processo de validação, quando eu tinha a oportunidade de conversar com esses proprietários, eu ficava muito claro assim, a necessidade de vender fazia com que ele tomasse decisões ou pudesse fazer a busca e captação de clientes de uma forma completamente desestruturada. Então, por ele fazer isso de forma totalmente desestruturada, até mesmo para poder validar os resultados, para poder metrificar o desempenho dele, não tinha condições de fazer isso em altíssimo nível, porque basicamente qualquer pessoa, qualquer um poderia se tornar um cliente dele. Na verdade, não é assim. A prospecção no meu entendimento, aí, por toda a experiência que eu tenho fazendo diversos projetos, a prospecção é o que merece mais carinho, porque trazer um cliente para dentro da agência, para dentro do seu hotel, enfim, custa muito caro, não é barato fazer esse tipo de captação. Então, se você consegue ajustar uma metodologia, criar uma persona, ajustar o seu texto, a sua abordagem, a sua oferta, tudo isso, uma série de pequenos fatores, com certeza consegue ter um desempenho muito superior. Gostei muito que você colocou a palavra carinho aí, que é um dos processos que precisa de mais carinho e atenção, porque justamente, às vezes a gente presta tanta atenção em alguns detalhes para as pessoas que já chegaram em nós, mas a gente não presta atenção em como atrair as pessoas para chegarem até a nossa empresa, né? E outra coisa que você falou, que a gente bate muito o pé aqui no marketing e turismo também, é trabalhar em cima de personas, né? Isso acaba economizando muito tempo, dinheiro, recursos, né? Para poder montar estratégias assertivas. Nem toda cliente da nossa agência de turismo, nem todo cliente do nosso hotel, ele é igual, né? Então, uma família tem um fit cultural, é tratada de uma forma, um casal de outra, enfim, tem várias aí características que acabam fazendo com que a gente consiga ter alguns gatilhos aí para que seja uma abordagem assertiva, né? Hoje a gente está numa era que ninguém gosta de ser invadido aí com publicidade, com coisas assim. Então, quando a gente trabalha uma comunicação, uma peça gráfica com a qual eu me identifico, eu vou acabar cedendo atenção, né, para essa empresa, e aí sim já começar com um ponto positivo, porque hoje a gente disputa muito essa questão da atenção, né, na internet, né? As pessoas estão sempre fazendo muita coisa, olhando muita coisa, e aí a persona se torna essencial. E aí quando a gente fala de personas do cenário internacional, para conquistar essas personas, a gente precisa prestar atenção que muitas vezes um dos erros assim, que eu vejo muito no mercado de turismo que engloba a parte internacional é que às vezes a comunicação é muito falha, né? E aí a comunicação, nem falo em estratégias de copy, nem falo em comunicação de parte de técnicas de gatilhos ou textual. Falo de comunicação básica mesmo, de língua, né? Às vezes eu quero, como é que eu vou atrair um cliente lá, sei lá, da Argentina ou da América do Sul que fala espanhol e o meu site não conversa com essa língua, o meu site, as minhas peças nas redes sociais, enfim, a pessoa não se identifica, não entende, não chama a atenção dela. Então,
às vezes um dos primeiros passos a gente vê qual é o mercado internacional que a gente quer se inserir, que quer atrair, né, prospect, e trabalhar uma comunicação justamente pensada naquela pessoa e principalmente na língua dela, né. Acho que isso é um dos pontos aí que é importantíssimo para que a nossa empresa possa estar passando a mensagem certa para a persona certa e ela se sinta conectada e à vontade, entendendo o que está sendo passado. Então, isso é uma das coisas importantes. Você já viu esse erro aí na praça também? Já viu empresas querendo prospectar internacionalmente e tendo uma comunicação um pouco falha? Isso aí é mais comum do que andar para frente. O que eu vejo muito? Assim, né, na minha concepção do mercado atual de turismo, só no Brasil tem 220 milhões de brasileiros, então tem mercado para todo mundo. O grande lance, tanto para um hotel, quanto para uma agência, enfim, para o trade em geral, é não ficar olhando aquela pessoa, aquela persona, como um consumidor. Uma pessoa que vai vir, vai usar o seu serviço e vai embora ali. Mas começar a interpretar esse cliente como uma conta. Alguém que vai vir, vai usar o serviço 1, depois de X período vai usar o serviço 2, vai usar o serviço 3, etc. Porque se toda vez você ficar olhando para aquele perfil de cliente simplesmente como um consumidor, é muito provável que toda vez que você precisar trazer cliente para dentro da sua conta, para dentro da sua carteira, você tem que fazer um investimento absurdo. O investimento absurdo, eu digo, não é só investimento de marketing, mas provavelmente também investimento de tempo, realocação da equipe, dedicação para poder fazer ligações, custos, pontos para de e-mail marketing, uma série de coisas. Então, a partir do momento que passa a deixar de perceber simplesmente como um cliente consumidor e passa a entender esse cliente como conta, as suas entregas dentro dos seus pontos de contato, elas se transformam. Então, se você for olhar para um cliente internacional, mas será mesmo que você está pronto para poder atender um cliente de fora? Será mesmo que talvez vale mais a pena você começar por uma parceria, para que você tenha uma rodagem, tenha alguns aprendizados que aceleram o seu período de maturação quanto a isso, e depois você migra para direto fazer uma relação one-to-one com esses clientes que você quer trazer para o Brasil, enfim, ou levar para qualquer outro lugar. E sobre esses são os erros muito comuns. Então, ok, eu quero atender um cliente internacional. Não é porque você tem um site.com que você já está internacionalizado. Então, você tem que traduzir não só o texto, mas traduzir toda a narrativa visual. Então, a sua estética do seu site, o padrão de consumos de cores. Aí tem até uma pessoa de semiótica, se não me engano, está nos acompanhando aqui também, que sabe muito disso. Toda a sua narrativa visual ela tem uma função a ser desenvolvida a partir do momento que a gente tende a tentar atrair um determinado perfil de cliente. Então, além de você se preocupar com a tradução, você tem que se preocupar com o tempo e a ansiedade de cada perfil de cliente é outro. Então, o brasileiro tem uma expectativa de atendimento, o americano tem uma outra expectativa, assim como o europeu tem outra. A tradução tem que ser uma tradução nativa, não pode ser só uma tradução do Google Tradutor, ou você colocar um plugin. Ou você colocar um plugin que faça a tradução porcamente daquilo. Aí você vai começar a gerar uma série de... Às vezes é pior, né? Desculpa te interromper. Às vezes é pior do que deixar na língua original, né? Na língua, no caso em português. Porque a pessoa sente, em vez de se sentir atraído, sente, meu Deus, pô. Exatamente, esses ruídos acontecem, porque você tenta, na verdade você não tenta tropicalizar aquele conteúdo, você cria uma falsa sensação de adaptação. Sim. Então, se você tem desejo de atender um cliente do mercado X, estuda de fato aquele mercado, quais são as expectativas daqueles clientes. Se é um cliente, sei lá, um italiano que gosta muito do Brasil, o que esse italiano está buscando no Brasil? Então, de repente, ele não esteja buscando só o Rio de Janeiro, esteja buscando outras praças. Só que você quer vender Rio de Janeiro para ele, acreditando que sim, ele gosta. Mas tem que fazer uma análise bastante profunda e depois você tropicaliza tudo. Texto, linguagem, disposição, conteúdo, vídeo, oferta. Frequência. Você identifica frequência, tudo isso faz muito sentido.
Exato, sim. E muitas dessas dicas também valem, claro, não só para o mercado internacional. Se eu trabalho com regiões diferentes, hoje o Brasil ele é enorme, né? Ele tem contrastes muito diferentes de regiões e de persona. Então, por isso a gente sempre volta, né? Dá voltas e sempre volta a mesma tecla do primeiro passo, a gente entender muito bem a persona, quais são as suas características, né? Os seus desejos, os seus anseios, para que a partir daí a gente possa, sim, traçar um plano de marketing, as estratégias de marketing. Mas uma dúvida que sempre me questionam, né? Tá, beleza, precisa trabalhar a persona, mas eu preciso trabalhar uma persona de cada vez? Como é que funciona isso? Às vezes eu não tenho uma maior recorrência se eu atendo para massa e não nichado. Então, essas são umas perguntas que a gente recebe às vezes aqui. E aí eu estendo aí, eu já estou cansada um pouco de responder isso, mas eu estendo aqui para a gente fazer esse bate-bola. O que você opina a respeito disso, entre o trabalho de massa e o trabalho nichado? Tá, eu sempre acredito que é mais importante você ser grande no mercado pequeno do que insignificante no mercado grande. Então, sempre que eu converso com agências e até com hostel, hotel, falo, microsegmenta o seu negócio. A partir do momento que você microsegmenta, você consegue dedicar as suas energias totalmente para aquele segmento, para aquele perfil de cliente. Porque microsegmentando, você consegue ter uma postura muito mais robusta, muito mais frequente, mais sólida dentro daquela categoria de cliente que você quer atender. A partir daí, as suas chances de dominar esse mercado, ela é muito maior. Então, qual que é o grande lance? Primeiro, você domina um pequeno mercado, você domina a sua região, a sua pequena cidade, o seu bairro, domina a sua categoria de perfil de cliente. Eu quero receber no meu hotel somente executivos de 25 a 35 anos que são CEO, C-level de alguma startup do segmento de tecnologia. E aí você vai direcionar todos os seus esforços, prospecção, marketing, etc., para esse público. Não, minha agência quer vender passagens aéreas para mulheres solteiras entre 30 e 45 anos que são da cidade de São Paulo. E aí você consegue concentrar toda a sua comunicação, toda a sua energia num único nicho, obviamente que seja um nicho que você faça algumas validações para provar que ele tem atração, que ele pode dar um retorno. Mas a possibilidade de você se tornar autoridade dentro desse segmento é muito maior do que você ser simplesmente mais uma agência, simplesmente mais um hotel, simplesmente mais um hostel. A tendência quando você faz isso é que você começa a brigar por preço. E aí a guerra por preço, quem tem mais eficiência, que no caso acabam sendo as OTAs, ou os hotéis, ou as grandes agências, acabam tendo um custo menor. E aí consegue oferecer um valor um preço para o cliente final ali melhor também. Você perde competitividade. Agora, quando você está extremamente nichado e concentrado naquilo ali, basicamente você fica imbatível. Quando você aprende como dominar pequenos mercados, a tendência futura é que você comece a replicar isso para outros mercados que você entenda que é uma oportunidade de negócio, ou você começa a ampliar um pouco mais a sua zona de atuação. Ou você replica por mercado ou por zona de atuação. E a partir daí que você começa a dominar. O maior erro que eu vejo aí de todo o setor de turismo é se espelhar nas grandes, só que as grandes, em muitos casos, não sabem nem o que estão fazendo. Então, comunicam mal, a estrutura da proposta é ruim, não é voltada para o cliente, nem sempre o cliente está buscando o preço, você coloca como principal atributo o preço. Então, tem uma série de exemplos que, às vezes, os menores, né, que fazem parte do trade, acabam tomando aquilo por base e replicando aquele erro de forma completamente inconsciente, porque nem sabe, de fato, o que está fazendo. Mas quando você se propõe a dominar uma microcategoria, você vai estudar essa categoria, vai entender como eles pensam, vai entender o que, de fato, gera valor numa oferta de produto ou serviço para eles. Enfim, você tem uma série de vantagens competitivas que ninguém teria nesse aspecto. E é aí que, de fato, você começa a ganhar dinheiro, começa a ter rentabilidade, começa a servir... Primeiro, que você é o único daquele segmento. E segundo, que você é o meio de acesso para aquele segmento. Então, aparece mais parceiros, aparece uma série de outros benefícios que você consegue se apropriar.
É uma grande bola de neve, né? A estratégia errada é o copiar o que os outros estão fazendo e principalmente o que os grandes estão fazendo. Os grandes têm outros recursos, outra equipe, outra necessidade, né? Outras estratégias por trás aí que não necessariamente e quase nunca, na verdade, se aplicam para pequenas empresas ou empresas mais regionais de turismo. Isso serve a todo cenário, assim. Por exemplo, o que eu vou postar no meu feed, que dia que eu vou postar, com que frequência, aí eu vou lá e me espelho em alguma outra empresa maior ou alguma outra empresa, enfim, só porque a concorrência está fazendo, e começam a fazer ações de marketing sem entender o porquê ou sem mapear uma estratégia. Então, assim como toda a parte de planejamento de marketing digital, ela precisa ser feita, a parte de prospecção também. Então, a gente trabalha aí um ponto para trás também, que é prospectar de forma planejada, né? E aí, quando a gente fala um pouquinho de clientes internacionais, que era um pouco o tema aqui da nossa conversa hoje, tem uma vantagem hoje, né, que não precisamos visitar todos os países para poder prospectar pessoalmente, a gente pode usar a facilidade da internet para se locomover virtualmente e engajar aí com o público de diversas partes do mundo, né. E aí uma das técnicas muito legais que hoje a internet permite, e basta com o smartphone, uma boa Wi-Fi, alguma coisa assim, a gente já consegue ter acesso a ferramentas de geomarketing, né, que são ferramentas que usam a geolocalização aí para poder fazer estratégias de marketing. Então, hoje, por exemplo, é possível fazer anúncios dentro do Instagram, do Facebook, de outras redes sociais, até do Google, por localização de CEP, por localização de cidade, país, em língua, em horários diferentes. Você não precisa estar acordado aí de madrugada para poder anunciar, pode programar. Então, tem uma série de ferramentas aí, uma série de facilidades que elas estão acessíveis para empresas de todo porte, né? Às vezes, enquanto as grandes empresas aí estão fazendo uma estratégia de massa e falando com todo mundo, e às vezes, se você pegar essa dica que você passou para a gente, de uma parcela bem nichada aí da tua região, da tua persona, e conseguir fazer uma campanha de marketing patrocinado dentro de alguma ferramenta de geomarketing, por exemplo, com geolocalização, enfim, você consegue estar sendo muito, muito assertivo, valorizando o recurso que você investe nisso, valorizando aí as suas horas criativas, as suas criações, porque hoje tem um monte de ferramentas que facilitam, né, a vida do empreendedor. Então, às vezes, parece que é muita coisa que assusta, mas ao mesmo tempo a internet permite muita coisa, e muita coisa de forma profissional, né? Que acho que isso divide muito aí o mercado de quem que está trabalhando de forma amadora e que às vezes não acaba tendo uma boa visibilidade, uma boa presença online, como das empresas que são pequenas, mas são profissionais e utilizam muito bem as ferramentas e as estratégias, né, de marketing. Quer comentar um pouquinho para a gente aí sobre algumas outras inovações, algumas coisas que dá para aplicar aí às empresas de todo porte? Sim, de fato, tem bastante coisa. O que eu percebo, assim, todos os grupos aí de turismo, de agências de viagens, donos de hotéis, hostels, etc., eu participo. E o que eu percebo é que eles entendem que a tecnologia é um inimigo. Pô, mas a tecnologia acabou com o negócio das agências de viagens. A tecnologia, as OTAs, etc., estão prejudicando os negócios dos hotéis. Hostel também com a mesma mentalidade, locadora de veículos, enfim. O grande lance é eles entenderem que as tecnologias não são competidores a eles. Tecnologias são ferramentas, elas são, não é uma categoria de negócio, elas são ferramentas que você pode se apropriar para poder ter performance muito melhor. Em nível de marketing, é muito importante que todo mundo que é do trade entenda que hoje você precisa conhecer muito de marketing, conhecer muito de tecnologia, para que você consiga ter mais chances de competir de forma igualitária com os demais players. Então, o que eu percebo assim? Você precisa entender como que funciona um processo de automação. Por que você precisa fazer automação de marketing para que não fique toda hora você manualmente selecionando 10 em 10 e-mails para poder fazer o envio desses e-mails? Como que você pode de peça publicitária que de forma muito simples você consiga desenvolver? A Ornella caiu, mas ela daqui a pouco volta e eu vou continuar falando aqui. Voltou.
Voltou. Daqui a pouquinho, fazer uma transmissão. Agora ela entra. Voltou. Voltei. Eu fui responder uma mensagem aqui no chat. Sem querer, meu Deus. Tá. Não, mas enfim, o que eu estava falando é, todo profissional de turismo hoje precisa entender que a tecnologia não é um competidor ao negócio dele. Em verdade, ela é uma ferramenta que vai potencializar de todas as formas esse negócio. Então, hoje tem tecnologias gratuitas aí à disposição, que a maioria consegue usar, tem outras muito baratas, que você, fazendo um bom uso, você consegue melhorar todo o seu processo de comunicação, seu processo de marketing, fazer diversos ajustes em vendas, consegue automatizar as suas atividades. Então, usar programas que ajudem você a automatizar boa parte das funções operacionais, isso é bacana. Eu acompanho muito, eu vejo que tem gente, eu tenho X mil e-mails aqui. Tá, como que você dispara? Eu seleciono 20 em 20 e vou mandando todos os dias para os meus contatos. Cara, isso não funciona. Você vai ficar um mês mandando esses e-mails e ainda não vai ser suficiente. E aí, quando você pensa, pulando um pouco até o assunto, quando você pensa em fazer campanha online para poder tracionar esse cliente, hoje já é possível você fazer campanhas por IP, por bairro, você consegue fazer anúncio, inclusive por bairro, por regiões. Você tem essas ferramentas à disposição. Mas isso é caro fazer. Cara, começa anunciando R$10, R$20, começa anunciando só no seu bairro. Tem inúmeros cursos aí baratos, alguns até gratuitos, para você aprender a fazer tudo isso. As pessoas, os profissionais de turismo, principalmente aqueles que são independentes ou que tocam a estrutura com pouca gente no time, precisam entender que as ferramentas estão aí à disposição para poder ajudar você a ter uma performance muito superior. Então, quando você usa tudo isso a seu favor, óbvio que você vai crescer, você vai ter uma performance melhor, você vai ter uma capacidade de atendimento maior, você tem ferramentas que vão te ajudar a te dar números, que você tem que olhar para números para fazer a sua comunicação, sua oferta de vendas. Então, tem uma série de recursos em abundância até, inclusive, que está aí para você usar. Não adianta você só entender de turismo. Você precisa entender como encontrar o cliente ideal para o meu negócio, como esse cliente ideal pode se conectar comigo e quais ferramentas eu tenho à disposição para que isso aconteça quase que 100% automatizado. Eu só vou falar com aquele cliente no exato momento que ele já estiver pronto para comprar de mim. E aí você não precisa ficar fazendo as coisas manual, que o mais caro é o manual, que na verdade você dedica tanto tempo com ferramentas ou atividades tão obsoletas, que se você investe R$50, R$100 ou até menos do que isso, você consegue ter uma performance superior. Isso, e eu estava escrevendo quando eu saí ali sem querer, justamente que empresas pequenas, de turismo, elas podem dominar, e vão, na minha opinião, eu torço para isso, eu trabalho para isso, dominar o mercado, os pequenos mercados, os mercados nichados, por meio da facilidade da internet. Então, acho que, como tu bem colocou no início ali dessa pergunta, o primeiro é desmistificar isso que com a internet, na verdade, tudo ficou pior, tudo é mais difícil, porque, na verdade, claro que a concorrência ganhou muita mais visibilidade também, mas, ao mesmo tempo, eu tenho muitas mais ferramentas de eu me conectar com muitas mais pessoas, com muita mais gente. E, anteriormente, quando a internet não era popular, as pessoas precisavam ser da minha cidade apenas para contratar os meus serviços ou passar na frente da minha loja. Hoje eu consigo me conectar com muitas mais pessoas através da internet. Então, esse conhecimento, né, de marketing, esse conhecimento do uso correto das ferramentas da internet é o que a gente precisa dar uma atenção aí, inclusive nesse processo de prospecção, né? O que eu posso fazer para prospectar de forma profissional, o que eu posso fazer, como é que eu vou fazer esse fluxo de atividades, esse fluxo de tarefas. Hoje dá para criar já os textos de e-mail,
né? É legal, assim, a gente automatizar, ganhar tempo, mas ao mesmo tempo é trazer o toque pessoal da empresa, né? A comunicação, o tom da comunicação que a empresa está colocando por meio dessas ferramentas, né, que você citou de envio de e-mail, a gente consegue estar trazendo o nome da pessoa, enfim, tem alguns gatilhos aí que tem muito curso, tem muito conhecimento na área, e também tem a gente aqui, né, para ajudar vocês a orientar esse processo todo. Mas também, né, a gente falou aqui de todas as estratégias online, mas também é legal, sim, conciliar sempre, né? Eu sempre falo isso, estratégias no mundo digital, do mundo virtual, com o mundo offline. Então, tudo precisa estar sincronizado, tudo precisa falar a mesma língua, a empresa deve ter a mesma cara. Na verdade, uma única cara que ela tem que se apresentar, tanto online quanto offline. Então, tudo tem que ter um linguajar muito único, porque, por exemplo, se na internet eu tenho um tom de voz, eu tenho um tipo de comunicação que a pessoa, quando chega na minha loja, o vendedor não é assim, né? Não transmite os mesmos valores, não expõe isso, não entrega o que o cliente está esperando que a internet vendeu para ele, da minha empresa de turismo, também aí acaba tendo um tiro no pé, né? Porque daí o cliente ele não acaba se tornando de fato um cliente, né? O visitante não acaba se tornando um cliente. E ao mesmo tempo a internet ela precisa repassar, né? Às vezes a gente tem bons vendedores, né, no mundo físico, e aí a internet pode ser usada nesse momento de tração, de trazer essas pessoas para o mundo físico, para poder converter em vendas e fazer esse fechamento, esse temperinho final no mundo offline, né? E aí, por falar do mundo offline também, uma boa forma de prospectar dentro do mundo offline é justamente também participar de feiras, de eventos internacionais, mesmo eventos que acontecem no território brasileiro, mas que tem como público, né, audiência, pessoas de outros países que vêm até a minha cidade, que vêm até o meu estado para conhecer, para tentar fazer parcerias de negócios. Também é interessante a empresa ela ter um planejamento aí de calendário, uma presença física nesses eventos, assim, porque também quem não é visto não é lembrado, né? Nem para fazer as parcerias, nem para se conectar. Então é importante a gente ir fazer esses testes, né? Se apresentar nesses espaços também. E usar a internet, como você falou, para poder ir investindo. Dá para fazer pequenos testes, isso é muito legal. Antigamente a publicidade era uma coisa muito cara de ser feita, porque não tinha que investir muito recurso, muito dinheiro, e com a internet a gente pode estar fazendo aí recursos, né, pouquinho testando, e aí sim alavancando essa engrenagem de negócios turísticos, né. E aí, quer contar novidade aí, que nós estamos preparando de prospecção, de curso, de conhecimento? Contar um pouquinho pra gente? A gente passou bastante tempo pensando como de fato a gente conseguiria dar o start da Tour Academy, ajudando esses profissionais de turismo a melhorarem suas performances. Eu atualmente sou PMO da Growth Masters. A Growth Masters é a maior comunidade de especialistas em marketing de crescimento, e também represento agora no Brasil a Growth Hackers, que é uma comunidade global também focada nesse tipo de assunto. O que eu fiz foi trazer todo esse conhecimento, toda essa base, todo esse framework de como as empresas mais modernas do mundo trabalham, de como elas fazem para crescer. Existe pesquisas, estudos e gente trabalhando nisso e comprovando que há uma ciência para você fazer negócios saírem do zero e se tornarem negócios gigantescos no espaço de tempo. Então, por ter acesso a essas informações, por estar coordenando projetos nesse sentido, falei, vou adaptar todo esse conhecimento, toda essa estrutura, todas essas ferramentas, e vou trazer tudo isso para o setor de turismo. Só que o primeiro que eu gostaria de trazer é para ensinar as empresas a prospectarem. Porque se você não sabe prospectar, qualquer outro esforço que você estiver, ou eles estarão errados, ou eles serão ineficientes. Então, ok, com base nesse entendimento, com base em toda a expertise, falei, vamos criar um curso para ensinar o trade, seja uma agência, seja um agente de viagem, seja um responsável por um hotel, por um hostel, seja dono de uma locadora de veículos, enfim, seja lá quem for, que seja no segmento de turismo. Olha, eu vou te apresentar um framework, um passo a passo de tudo que é necessário você fazer para prospectar o cliente certo, para que você consiga refinar
e entregar, obviamente, a sua oferta comercial correta para o cliente ideal. Não precisa você fazer comunicação, marketing para todo mundo, porque todo mundo é muita gente e todo mundo provavelmente não é o seu cliente. Então, a partir do entendimento dessa metodologia, de passo a passo, como que você deve fazer, em quais momentos, como você deve preparar a sua oferta, como que você deve construir a sua abordagem de comunicação, é que aí sai um curso, que é o curso de como prospectar e vender no setor de turismo, que a gente já vai lançar, inclusive essa semana a gente já disponibiliza o link, hoje mesmo a gente vai disponibilizar o link para essa galera. Pronto, falei, vamos lançar. E trazer conhecimento de vanguarda, conhecimento que as principais startups do mundo utilizam, para que você, seguindo esse framework, seguindo esse passo a passo, você consiga melhorar os seus resultados. E quando a gente pensou no curso, principalmente quando a gente foi encaixar a metodologia, encaixar o conteúdo, a gente pensou muito assim, olha, para a pessoa conseguir ter um resultado bastante exponencial nesse curso, ela não precisa fazer investimentos em marketing milionário, ela vai usar o que ela já tem. Então, quais são? A gente vai disponibilizar para elas os acessos às principais ferramentas de prospecção, ferramentas gratuitas, a gente vai disponibilizar uma série de planilhas, tudo prontinho para ela encaixar as informações ali do próprio cliente, para ela fazer uma análise do seu cenário e a partir daí ela direcionar o seu esforço e, óbvio, dentro de um período aí de 30 dias, a gente acredita que ela já vai mudar bastante seus resultados em retorno de reserva, retorno de novos negócios gerados e propriamente as vendas efetivas sendo feitas ali. Então a gente juntou tudo que a gente tem de melhor, eu transformei isso para o turismo, já são metodologias que eu sempre usei, foram metodologias que eu usei quando eu tinha minha agência de viagens, quando eu tinha minha startup no setor de turismo, e agora trazendo aqui esse conhecimento e aportando ele totalmente para a Tour Academy. Muito legal. É isso aí. E aí, assim, só para a gente recapitular um pouquinho o que conversamos, então, nesse curso vai estar abordando sobre a questão da persona, sobre como prospectar, como planejar, ferramentas, templates, passo a passo, quase uma receita de bolo aí para realmente pegar, reaplicar e fazer acontecer dentro da sua empresa. Então, a gente falou de uma série de conhecimentos aí que precisa ir atrás, você não precisa se apavorar, porque a ideia é que seja bem um passo a passo, viável também, né, para a realidade aí das empresas que possam adquirir esse conhecimento técnico profissional e de forma bem viável. Então, depois vai disponibilizar o link, então continue acompanhando a gente nas redes sociais. E eu também tenho uma novidade aqui para vocês, que por meio da Tour Academy e do portal Marketing e Turismo Brasil, a partir da manhã eu vou estar fazendo a cobertura do evento TCG Travel Experience, aqui de Rimini, Itália. Então, é um dos maiores eventos de marketing de turismo, né? Na Europa e na Itália, então vai ter uma troca muito legal, tem estande do Brasil também na área, tem um pouquinho de prospecção internacional aí, então enquanto vocês vão estar cursando o curso, vai ter conhecimento também prático aí de como funciona, né, o turismo aqui na Itália, que é um dos principais destinos turísticos internacionais, então vamos ter vários dados aí, vários conteúdo especial aqui sobre o evento. Então, valeu aí para a Tour Academy, para o portal Marketing e Turismo Brasil, que viabilizaram aqui a nossa ida, essa cobertura aqui para o evento. Então é isso, acho que por hoje tem bastantes novidades aí, bastantes acompanhamentos, e também não deixem de enviar se tiverem dúvidas sobre como prospectar, mercados internacionais, não só internacionais, mas assim, ó, o que é legal fazer. Enfim, a gente já vai lançar o curso, mas se tiver alguma dúvida pontual, alguma coisa assim, eu acho que vamos conseguir ficar essa semana um pouco disponíveis aí para ir atendendo, porque a nossa ideia aqui é realmente pegar da mão o empreendedor que tem a vontade de fazer acontecer o seu negócio, e esse empreendedor, sim, a gente ir ajudando e trabalhando e fazendo acontecer junto com eles, não é mesmo, Ederson? Eu costumo falar que a Tour Academy, ela está se servindo como uma reunião dos protagonistas do novo turismo. Então, a gente está reunindo muita gente boa, tanto gente boa para poder transferir conteúdo, conhecimento, quanto gente boa também discutindo ali nos nossos grupos do WhatsApp. E sobre a questão de participar, uma participação livre, entra no site, cadastra o e-mail, tem o grupo, propriamente o link do grupo no WhatsApp ali. E sobre o curso, a nossa grande sacada se você aprender a proficiência de tracionar clientes para dentro do seu negócio,
obviamente isso vai resultar em trazer resultado financeiro e você consegue organizar todo o restante. Então é um curso muito bom, com bastante ferramenta, a gente nem vai soltar todo o conteúdo, o curso é 100% online, mas a gente não vai soltar todo o conteúdo de uma vez. A gente solta um conteúdo, aprende aquele conteúdo, absorve toda aquela informação, experimenta e depois a gente solta mais uma parte do conteúdo, para ter bastante preocupação, para ninguém achar que se fizer o curso todo num dia, no dia seguinte ele já vai voltar para o seu negócio, fera em prospecção. Não, existe um processo, existe uma curva de aprendizagem que vocês precisam passar por isso para poder executar não só a ferramenta, mas o conceito de como prospectar clientes em alta performance do melhor modo possível. Mas é um curso muito bom, tem os seus pitacos lá também, em todo o conteúdo, e com certeza quem fizer vai perceber que, pô, deveria ter conhecido todo esse, ter acesso a esse conhecimento há muitos anos atrás. Mas é um curso de oportunidade, a oportunidade está aí, as matrículas não vão durar muito tempo, porque a gente não pode abrir para muitas pessoas, mas quem fizer, eu tenho certeza absoluta que vai conseguir resultados muito diferentes dos habituais. Vai largar na frente de qualquer outro concorrente. De tudo que eu visitei, de tudo que eu pesquisei, e de profissionais do setor de turismo que eu conversei, eu garanto que 99% dos profissionais de turismo da área comercial, de todos os clusters, de todas as categorias dentro do turismo, não tem ideia do que é isso, não está fazendo, está muito longe de estar fazendo um procedimento usando um framework como esse. Então é uma coisa muito de vanguarda, que quem usar isso bem feito vai com certeza sair muito na frente dos demais e, ó, ganhar dinheiro. E é legal assim, ó, tá vindo a temporada de verão aí, dá tempo, né? Às vezes a pessoa fica meio desesperada com meta, né? Que estamos em outubro, porque tá o nível de reservas, o nível de viagens vendidas. Então, pessoal, agilize aí porque dá para prospectar legal e acompanhe, né? A partir de amanhã já vamos estar fazendo transmissões e conteúdo especial do evento também, para ter esse gostinho de turismo internacional também. Beleza? Legal. Beleza, gente, se tiverem dúvidas, podem mandar no inbox, a gente responde, fica à disposição também por e-mail, propriamente no grupo do WhatsApp. Espero encontrá-los mais vezes. É isso aí, até a próxima então, até a próxima live aí. Muito legal a conversa contigo, Ederson. Valeu, galera. Tchau, obrigado por estarem aí. Tchau, tchau.